Me chamo Alice Alves Soares Dantas e irei apresentar o trabalho intitulado Educação em Solos e a Percepção de Alunos e Professores do Ensino Fundamental de Escolas Municipais no Oeste Potiguar. A educação em solos está inserida na educação ambiental e busca compreender a concepção e percepção ambiental dos indivíduos, promovendo a aquisição de conhecimentos sobre manejo e conservação dos solos, tornando-os agentes transformadores em sua comunidade. Esse trabalho tem como objetivo identificar as potencialidades e limitações do público-alvo no que diz respeito à educação em solos. Os municípios selecionados foram Caraúbas, Governador de Cerrosado, Grossos e Mossoró. Os dados coletados nos questionários foram compilados e calculadas a frequência de respostas utilizando o programa Excel Office 365 em relação aos alunos e professores das 4 cidades escolhidas. Visão de professores de ensino fundamental de escola da Mesorregião Oeste do Estado do Rio Grande do Norte. Com relação ao sexo e idade, em Caraúbas e Governador, a maioria do sexo feminino. Em Grossos, metade do sexo masculino, metade do sexo feminino. Em Mossoró, a maioria do sexo masculino. Com relação à idade, variou de 25 a mais de 50 anos. Com relação ao nível de escolaridade, a maioria dos professores possuem ensino superior e foram formados em instituições públicas de ensino estadual. Em Caraúbas e Grossos, a maioria possui formação em outras especialidades. Em Governador, a maioria é formada em Geografia. E em Mossoró, a maioria é formada em Biologia. Com relação a quantos anos obtiveram o nível de escolaridade, variou aí de 3 a mais de 20 anos. Com relação ao tempo de sala de aula dos professores, a maioria respondeu que de menos de 1 a mais de 20 anos. Com relação à carga horária semanal dos professores, a maioria respondeu que possui mais de 20 horas aula. Com relação ao tempo de trabalho desses professores na escola onde ocorreu o levantamento, em Caraúbas e Governador de Cerrosado responderam que há menos de 1 ano, em Grossos e Mossoró há mais de 8 anos. Quando perguntado se exercem outra atividade que contribui com a sua renda, a maioria respondeu que não. Com relação ao salário bruto desses professores, variou de 1 salário até 5 salários mínimos. Quando perguntado se participam de alguma atividade de formação continuada e se utilizam tais conhecimentos, a maioria respondeu que sim e que quase sempre utilizam esses conhecimentos. A maioria dos professores citaram que o tema solos é abordado no 6º ano em diferentes semestres. Essa abordagem tem um enfoque em conteúdos sobre preservação e práticas sustentáveis, além de discussões sobre agricultura, pecuária, mineração e ocupação humana. Todos os professores demonstraram interesse em possíveis projetos de educação em solos e abordaram a carência de uma melhor relação entre a universidade e a comunidade. Visão de alunos do ensino fundamental. Em Caraúbas e Mossoró, a maioria dos alunos são de sexo masculino, em Governador de Cerrosado e Grossos, a maioria de sexo feminino. Com relação à idade, a faixa etária predominante é de 13 a 14 anos. Com relação ao ano em que esses alunos estavam cursando, em Caraúbas e Governador foi o 6º ano, em Grossos, 7º ano e em Mossoró, 8º ano. Com relação à reprovação, a maioria respondeu que nunca repetiram de ano. Com relação à situação do trabalho dos pais ou responsáveis, em Caraúbas, Governador de Cerrosado e Grossos, a maioria responderam que somente pai ou padrasto trabalham, e em Mossoró, a maioria respondeu que os dois trabalham. Com relação à importância do tema conservação dos solos para a formação dos alunos, na opinião deles, o tema é muito relevante. Quando perguntados quantas vezes em que o tema conservação dos solos foi abordado pelos professores em salas de aula, a maioria respondeu que raramente.
Contudo, o perfil dos professores nesses municípios é caracterizado por profissionais com nível superior, predominantemente formados em instituições públicas de ensino de outras áreas acadêmicas, mas que atuam no ensino de ciências e geografia, com baixos salários e elevada carga horária de trabalho. Os mesmos reconhecem a importância da educação em solos na formação acadêmica e social dos alunos e na melhoria de sua didática. Os alunos apresentam certa fragilidade econômica, com apenas um familiar contribuindo com a renda, e com relação à educação em solos demonstram interesse, sendo vista como relevante para sua formação, mas que raramente o tema solos é abordado em sala de aula.